E aí galera, beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso programa Musicalmente Falando. Pra quem tá chegando agora e não sabe, esse é um programa que a gente fala com profissionais do mercado, né? A gente mostra o backstage do mercado aí, e hoje a gente tem um convidado muito especial, um dos maiores produtores do Brasil, Hugo Zuccarelli, o produtor. Então, tá começando mais um Musicalmente Falando. O papo de hoje vai ser bem informal e, cara, independente se tu é artista, é músico, tá pra cair na estrada agora, ou se tu quer ser um produtor, esse papo vai te ajudar demais, porque o Hugo tem muito conteúdo, muito conhecimento prático pra trazer pra gente. Cara, então, obrigado, bem-vindo por estar aqui. A gente sabe que o teu tempo é corrido. Correria, né? É o correria. Então, obrigado por estar aí, cara. Valeu. Pô, muito legal estar aqui, demais, poder contribuir, poder falar um pouco mais sobre esse mundo que eu chamo de universo mágico dos palcos, né? Backstage. O backstage é animal, é um lugar onde eu me sinto muito à vontade. Inclusive, quando eu vou para curtir shows de outros colegas, eu não consigo ficar na plateia, eu tenho que ficar ali no backstage. Enfim, é um lugar que eu adoro e compartilhar isso é muito legal. Cara, fala um pouco da tua história, como é que chegou até aqui, um pouco das tuas experiências, um pouco da tua profissão. Conta pra galera pra entender por que eles têm que te ouvir. Pô, que legal. Bom, eu comecei como músico, né, na minha cidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha uma banda, o sonho era ser artista, né? Na verdade, me moldei como um artista, né? Então, gostava de pesquisar, de assistir. Na época era fita VHS, né? Entregou a idade. Mas enfim, eu era artista e com a dificuldade do mercado, que muitos de vocês, né, da galera devem enfrentar também, né? Essa dificuldade do mercado de ganhar dinheiro, de fazer isso. Uma das opções que eu optei foi entrar pro backstage e trabalhar como equipe. E né, comecei como hold, assistente, de repente eu tava como produtor, né, de bandas e por aí. E daí é isso que eu faço, eu resolvo a vida do artista na estrada. Isso né? Ainda lá em Campo Grande. Comecei em Campo Grande, comecei trabalhando lá, teve uma banda Bela Chu que a gente fez todo um processo, né, de exatamente isso que o novo artista faz, de ensinar o caminho, né? Só que naquela época eu mesmo fazia junto com eles. E, pô, a Bela Chu, inclusive, foi pro Superstar, né? Foi pro Superstar, a gente começou do zero com uma banda que tocava cover numa casa, né, num barzinho, ganhando R$350. E daí a gente chegou até o Superstar e a gente voltou fazendo um show na cidade, né, depois de 5 anos, né, com um público de 30 mil pessoas, com cachês bem mais altos, estrutura técnica e todo o acesso e o assédio. Isso foi fruto de trabalho, né, de conhecimento sobre cada etapa aí que a gente ia fazendo. Ou seja, só pra resumir, tu, além do conhecimento como produtor, tu também tem o conhecimento artístico, de gestão, então tudo, e é importante ressaltar, tudo que tu for falar aqui, ele sempre vai ter um ponto de vista não só do produtor, mas também da parte de gestor e artística. Ah, com certeza, porque na verdade como eu vim ser músico, né, ser músico e artista, e depois eu passei a exercer a função de produtor de estrada, mas o que eu sou, o que eu me considero é um produtor artístico, né, que ajuda, que cria, que tá sempre ativo nisso. E isso é muito legal, foi muito legal na minha carreira, que pelo fato de eu gostar de fazer a parte criativa e artística do projeto e conhecer da parte técnica, possibilitou com que eu pudesse dar várias dicas e resolver situações que o artista queria representar e não conseguia. Tecnicamente ou artisticamente, eu sempre consegui contribuir. Uma abordagem diferente, né? Tu acabou criando uma abordagem diferente por viver esses dois mundos aí. Mas voltando na tua história rapidão, fala pra galera um pouco alguns nomes com quem tu já trabalhou e o que tu tá fazendo hoje, com quem tu tá trampando, porque é só uma galera pesada, né? Porque tu comentou até Campo Grande, hoje tu mora em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. Como é que foi essa tua vinda pra São Paulo e aí a partir dessa vinda pra São Paulo, com quem tu trabalhou e tudo mais? Legal. Até em Campo Grande mesmo, eu trabalhei com Bruninho Davi, trabalhei com Almir Sater, trabalhei com Munhoz Mariano. Legal. Trabalhei com alguns nomes daquela região e tudo mais. Né? Daquela região tinha uma banda Fim dos Livres, enfim, vários artistas da região. E com isso eu acabei também, eu falo muito
de você criar suas próprias oportunidades, né? Então, como eu era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do interior, nada chegava lá, não tinha quase nada de show, eu sempre pesquisava muito nessa São Paulo, o que estava acontecendo e tudo mais. Então, até quando eu me mudei para São Paulo, eu já me senti meio que familiarizado com as pessoas, que eu já conhecia elas da internet e tudo mais. Hoje, acabo sendo colega, já trabalhei com vários deles. Mas num desses pontos que eu já trabalhava com algumas bandas, com alguns artistas, eu comecei a trazer os próprios eventos para eu começar a conhecer os profissionais dos artistas de nível nacional. Então eu comecei a comprar e trazer bandas de nível médio nacional para a cidade de Campo Grande e fiz o evento. Então foi onde que eu realmente botei na prática. Eu fui estudar, né, eu fiz cursos de produção de evento, de produção de shows, e daí eu falei, eu preciso fazer isso. E daí coloquei em prática, eu mesmo fazendo, eu chamava parceiros para correr o risco financeiro comigo, né? E daí a gente fazia um plano que com o próprio dinheiro de bilheteria de venda eu conseguia pagar o cachê, então não precisava ter um capital inicial. Então, enfim, conseguimos driblar várias situações por conta de conhecer e ter feito curso de evento, de conhecer isso antes de fazer, né? Então eu consegui fazer já de uma forma que foi mais prática e sem prejuízo, e conheci muitas pessoas, muitos profissionais, muitos artistas. E uma dessas, que foi onde a gente que foi animal, que foi, né, quando a gente contratou o Ivo Mozart, que estava no auge com Vagalumes, e daí foi onde que vocês entraram na jogada. Acho que foi eu falei com o Maurício uma vez, que daí como eu era o produtor do evento e era o contratante, no caso o sócio do evento era o dono do bar, o Léo, e daí ele falou, ele tomava conta e ele falou, cara, mas os caras não tem produtor. Eu falei, não, relaxa que a gente comanda aqui, a gente vai atender os caras na moral. Então demorou, então fala com esse cara que é o responsável, né? Aí falei com o Maurício e falei, pô, que legal, que vocês vêm pra cá, não sei o que vocês usam, como que funciona. E quis saber o rider técnico de vocês, o mapa de palco, né? Toda a parte artística de camarim, de hotel, de transporte que vocês precisavam, como um produtor de evento deve ser. E daí, nesse processo, acabou que o Ivo, né, gostou bastante do atendimento, da situação. Tratamento. Foi legal também todo o processo. Não, foi um absurdo, assim, cara. Na época, a gente... foi muito louco porque a gente saiu do boteco da Vila Madalena para grandes palcos, na época de Vagalumes e tal. E a gente... Até a gente vai falar hoje sobre isso. A gente não estava preparado para esses grandes palcos. E por isso o Musicalmente de hoje é justamente sobre isso. Tem que estar preparado. Então, na época a gente não estava preparado, só que tinha que cumprir as datas, tinha que fazer, tinha que rodar, né? E em Campo Grande, pô, o cara me liga perguntando tudo, querendo saber tudo. Quando a gente chegou lá, estrutura absurda, tudo como tinha que ser. Um detalhe que me marca, pô, o cara me botou uma bateria DW, quem é bateria sabe. O cara botou uma DW no palco, sabe? Então, tipo assim, todo um tratamento, a banda de abertura, que era a Belachu, que tu cuidava, pô, a estrutura impecável. A gente falou, cara, quem é esse maluco, cara? Era o Hugo. É difícil a gente conseguir falar pra vocês o quão atencioso ele foi, o quão profissional, o quão foi tudo certinho, que a gente falou assim, cara, não é possível, mano, a gente tem que trazer esse cara, a gente tem que estar mais próximo desse cara mais vezes. Exato. Como a gente não pode vir a Campo Grande todas as vezes, a gente tem que convencer ele aí pra São Paulo, Aí troquei ideia com o Ivo depois do show, falou, a gente tem que trazer esse cara pra São Paulo. E a gente tinha outro show em Dourados ainda. Exato. Essa vez foi outra vez. Foi na segunda. Que daí tu já tava como produtor do Ivo. Pode crer. Mas nessa primeira vez... Foi só um show que tu atendeu a gente perfeitamente. Aí, enfim, rolou as negociações lá com a produtora do Ivo, enfim. E acabou vindo pra São Paulo. E aí foi onde a gente ficou mais perto. E aí a gente ficou, acho, um ano, 2 juntos, né? Um ano e pouco, acho que foram um ano e pouco. Né? Daí o Ivo falou, velho, vem morar. Foi onde que a gente se conheceu, moramos juntos. A gente morou junto. Foi animal. Nossa, animal, velho. Foi uma fase animal. E depois disso, tu continuou como produtor aqui em São Paulo com várias bandas, né? Desse processo, como eu fiz os eventos, eu conheci 1120, conheci o Wilson Sideral, conheci o Tico Santa Cruz, conheci Mascar, várias bandas e mantivemos uma relação. Quando eu vim pra cá e a gente morava junto, eu também, como os eventos faziam parte da minha forma de renda ainda, né? Não era só mais mesmo recebendo, tendo shows com o Ivo e tudo mais,
eu precisava de outras rendas e o evento era o meu histórico ainda. Então, conheci o pessoal do Super Combo, do som da banda Super Combo. Falei, cara, preciso levar esse cara para Campo Grande também. E daí falei, eu vou fazer um evento lá, né? Vou contratar os caras, fazer um evento. Mesma coisa que eu sempre fiz. Né? Eu falo com eles que eles também não tinham produtor, não tinham uma estrutura. Né? Eles estavam... E nem tinham passado pelo Superstar ainda. Daí eu falei, cara, preciso levar esses caras. E a negociação foi muito legal, foi muito barato na época. Sim. Que eles também queriam, precisavam. Querendo rodar, né? Eu consegui fazer isso aí, quando eles chegaram lá também falaram Vamos trazer o cara. Pô, mas como assim? Você mora em São Paulo? Eu já moro em São Paulo. Oh, mas... foi onde eu expliquei, não, eu já morava nessa cidade, daí eu conheci vocês, já trabalhava nessa casa, contratei, vim com vocês como produtor, e daí tô fazendo, então, cara, você mora em São Paulo, mano, então vamos trabalhar com a gente. Vamos, ué. Animal. Então a gente também já fomos pra estrada, fizemos a turnê Amianto inteiro, né, foi, logo que eles também, os primeiros shows eram muito precários, e onde que eu consegui realmente fazer a diferença, a parte técnica aí faz uma grande diferença, né, onde você tá no perrengue, a parte técnica que vai fazer o cara ser destacado. E nessa fase, os moleques acharam muito legal que eles realmente começaram a crescer muito em decorrência dessa produção técnica. Legal. Né? E artística também, porque daí eles estavam no processo do Superstar, então o assédio começou a crescer, e daí toda essa organização e essa preparação para eles, para chegar ao assédio, eles também falaram, pô, a gente nunca tinha passado por isso, e a gente não estava preparado, mas com esse conhecimento a gente conseguiu fazer com que eles, né, tivessem essa organização para tanto atender os fãs e todo o processo. Foi muito animal. Depois disso eu fui... na verdade não fui para nenhuma outra banda. Foi uma época que eu fui gravar DVDs. Né? O produtor Eduardo Pepato, ele gravou, e daí eu não sei nem como que eu cheguei meu nome lá, tá ligado? Mas acho que foi através do Guess, de outros amigos, sei lá. E daí fiz hold pra ele, fiz produção de palco, né? Fiz captação de áudio, fiz em várias áreas de grandes DVDs nacionais. Estruturas pesadas, né? Maíra Maraíza, na época da música do casamento, Matheus e Cauã em Brasília, Henrique Diego em Recife, mais um monte de outros artistas um pouco menores. Fiz agora recente a Roberta Miranda, né? Daí fiz também, enfim, vários outros, né? DVDs grandes e tudo mais. Sim. E isso foi animal, foi onde realmente todo o processo que eu gostava, que eu queria trabalhar num palco de mundo ideal, grandes estruturas, grandes palcos, grandes festivais, esse era o processo. Por isso que quando vocês foram lá, eu recebi vocês, eu já atendia de uma forma com que eu queria chegar. Claro. Eu queria estar num palco tão adequado quanto... Sim, que fosse atendido da forma como estava atendendo a galera lá. E eu achava, por conta de eu estar no interior, e eu pesquisava, eu achava que o Brasil inteiro era animal. Assim, e eu tinha que ser animal, que eu falava assim, cara, eu preciso ser muito foda, porque... Era a mesma sensação que a gente tinha quando a gente morava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a gente chegou aqui em São Paulo, foi estudar numa faculdade super conhecida e tal, a gente falou assim, a gente tem que chegar aqui, cara, arregaçando, porque senão a gente vai ficar muito pra trás. E a realidade é um pouco diferente, né? Às vezes a gente pinta uma coisa que não é assim. Cara, assim, ó, se o episódio terminasse agora, eu já acho que já teria várias coisas, vários insights. Muitos. Por exemplo, tu falou ali antes, antes de eu começar a fazer os eventos, eu fui fazer um curso de eventos. Sim. Ou seja, capacitação técnica, tu estudar aquilo que tu vai se envolver. Depois tu falou que tu começou a trazer os shows lá pra tua cidade, pra Campo Grande, pra poder dar espaço bem pra banda que tu gerenciava. Criar as próprias oportunidades. E criar as tuas oportunidades. Então, tu ser o mão na massa, tu ser o cara que vai lá e cria as tuas próprias oportunidades. Depois a gente tava falando sobre duas coisas em comum. Tanto quando a gente teve uma exposição grande com o Ivo e não estava preparado, e a Super como tu trouxe, que também começou a ter uma exposição e não estava preparado. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso. Né? Uma coisa que eu queria considerar aqui é que tem um momento em relação ao Supercombo, por exemplo, que tu falou, que depois do cuidado técnico, e a gente já entra exatamente no que exatamente é a profissão, mas no cuidado técnico eles começaram a crescer. E aí eu só deixar um contexto aqui para quem está assistindo, a gente sempre vai tentar trazer um ponto de vista do artista
perante o público e o artista perante o mercado. Quando ele falou crescer, é porque a Super Combo passou não só a ser respeitada pelo público, que eles já estavam construindo há bastante tempo esse trabalho, mas perante o mercado, eles passaram a ser muito respeitados. E aí abre-se uma série de portas baseados no profissionalismo também. Então é um cuidado que todo mundo tem que ter, que é uma coisa que a gente sempre fala. E aí eu só queria trazer esse gancho para que a gente começasse e para quem ainda não entende exatamente o que significa, qual é a tua função na estrada? Exatamente qual é o papel de um produtor na estrada, a função dele e a importância dele na estrada. Até porque tem vários tipos de produtores, até no canal a gente fala, tem produtor artista, tem produtor musical, tem o produtor de estrada. Então, olhando para essa parte de estrada, como que é isso? Para ficar mais claro para a galera entender. O que o produtor faz? Então, na verdade, eu concluo, o meu pensamento é que um produtor ele é o cara que vai fazer o trabalho artístico o que já existe de artista, de artístico, ou o disco, o clipe, o DVD, e levar isso para a estrada, né? Tá. Então esse é o resumo da ópera, assim. Mas como que eu vou, então, pegar esse disco e levar para a estrada, né? Transforma o conceito em algo móvel. Em algo móvel, em algo palpável e que te gera experiências, né? Então, esse é o principal conceito. Então, o mindset de um produtor, ele não pode ser exatamente só pensar numa parte técnica ou funcional, ou assim, são etapas que eu tenho que cumprir. Eu acho que é mais entender o processo artístico do artista, da banda, e daí transformar isso em realidade e experiência, porque daí é isso que um produtor consegue fazer crescer, né? Então, quando eu falei que o lance da Super Combo, eles tinham um som muito pesado, e é um som muito enérgico. Então, em muitas situações a gente chegava em situações de casas, de lugares, e a situação técnica era tão precária que daí a gente tinha que converter. O que era mais importante para mim? Às vezes eu tinha mesa de som que eu tinha 16 canais, né? E os meninos usam equipamentos absurdos. Então, eles também já vieram muito organizados, né? O Paulinho do teclado, ele usou vários teclados que daí, imagina quantos canais eu vou precisar para colocar na mesa. Só que daí ele mesmo já me traz a solução, porque ele mesmo já liga numa mesa dele, no set dele, e manda só um LR para mim. Né? Então já me facilita isso. Então o artista também, quando ele entende, né, da parte técnica e da parte de como ele quer causar aquela sensação, ele facilita a produção. E além de facilitar a produção, ele consegue trazer do estúdio pro palco aquilo que ele consegue reproduzir. Exatamente. Porque isso às vezes acontece, como tu mesmo falou. O cara produz uma coisa lá no ao vivo, vai no estúdio, com todas as intenções, todas as experiências, mas chega no ao vivo e não rola. Então, essa é a função, essa é a função do produtor, de fazer ficar viável isso que os caras criaram, o produtor artístico, o diretor artístico, o produtor musical, criou junto com o artista, e daí o produtor vai fazer executar aquilo lá, tanto visualmente, quanto sonoramente, quanto de proporção de mercado também, porque você consegue ter uma projeção de mercado a partir do momento que você entrega talvez melhor. Se você entregar melhor do que o seu material, é onde você realmente vai né, crescer e tudo mais. E para você entregar melhor, você precisa ter ou uma equipe, ou conhecimento, um mindset de produção. E tudo isso com tempo. Tem prazo, tem que ser rápido. E isso é uma coisa importantíssima, trazer o contexto aqui, porque às vezes as pessoas acham que é só o ofício e o do tipo, chega no lugar e fala, não, então se não tem isso eu não vou fazer, eu não vou conseguir, eu não dá. Tem que resolver, não, né? tu tem que resolver e tu tem que ser rápido, porque tempo é dinheiro, né? Tu vai pagar às vezes uma diária a mais, vai acabar gastando uma alimentação a mais, e tudo isso tá no teu orçamento e é responsabilidade do produtor. Cara, o produtor ele tem que resolver o rolê, ele é o cara do rolê, eu diria assim. E aí, cara, a gente tá entrando num gancho aí, no Brasil, o produtor ele tem que se virar de todos os lados, né? A gente sabe que equipes que tem uma equipe ideal, tem mais pessoas, lá fora é muito dividido, né? Tem o produtor técnico que faz toda a parte técnica, aí tem o tour manager, né? É bem dividido as categorias. Aqui no Brasil, a gente às vezes tem que se adaptar e é uma pessoa que organiza tudo, né? Muitas vezes, né? Muitas situações, né, de artistas que estão num processo de crescimento, sim, né? E aí só um ponto é que, pelo fato do Brasil não ter a estrutura que tem,
o produtor, e aí entendo o produtor como seja o integrante da banda ou um produtor externo, alguém que faz a produção, precisa ser muito mais competente e mais completo para conseguir dar conta e entregar um projeto. Com certeza, pelo fato de tudo que você já vem falando no canal, que o artista ele precisa hoje conhecer todas as áreas. Sim. E a parte de produção técnica de estrada é uma área muito importante que ele também tem que conhecer. Não somente esse processo todo que vocês ensinam, de como ele criar o material dele, como ele sobreviver da música dele, como que ele faz para a música dele chegar até o público. Depois que ele faz isso, como que ele faz? É a hora que é mais legal. E aí, exato. E aí entra um ponto que é importante assim, ó, que a galera muitas vezes pensa, quando eu for grande, aí eu me preocupo com a minha organização, com a estrada, com o backstage. Mas a gente sempre prega, cara, se tu, quando pequeno, não tiver uma organização, não tiver uma disciplina, não pensar profissionalmente, talvez tu nunca seja grande. E aí a gente já entra no próximo assunto, que é a importância realmente de tu ter uma produção, de tu ser organizado na estrada, de tu ter cronogramas, cumprir cronogramas. O que isso pode mudar na carreira de um artista pequeno ou médio, ter essa organização? Eu acredito totalmente no poder da produção, não necessariamente só do produtor, né? Porque na verdade o produtor ele tem o poder de transformar a carreira do artista e de evoluir a carreira do artista, né? Então, mas se não existe a figura do produtor e é a banda com o pensamento de produtor, ela também consegue, né, resolver e transformar a carreira dela para positivo. Por quê? Porque se ela tem todos os equipamentos dela organizados e catalogados e o cara entende o que ele precisa fazer. Por exemplo, tem bandas que o cara quer usar um pedal de voz para fazer os efeitos que ele... Pô, legal isso. Só que se ele não entender, se ele não souber realmente mexer naquele pedal, ele vai ligar numa mesa de som e vai dar microfonia o resto da vida, porque ele vai estar atiçando frequências que a mesa vai... Mesmo ela tirando, ele não vai conseguir. Então o cara tem que entender também dos mínimos sobre as frequências, sobre o que ele produz, o que é legal. Porque daí ele... Com essa organização, como eu falei do Super Combo, imagina, eu chego com o Paulinho tem lá uns 4, 5 teclados. Ele mesmo já chegou para mim com a solução, ele já tem tudo em case, com todos os cabos, com tudo. Quando ele abriu o case, quando ele me apresentou o equipamento dele, ele falou assim, Hugo, tá aqui, ó. Quando ele abriu o case, tinha um checklist. Animal. De todos os itens que ele tava ali, a primeira coisa que ele falou, eu sempre carrego esse checklist, que aqui tem todos os itens que eu carrego. Isso aqui é só da estrada. Eu nunca tiro nada daqui, eu nunca entra nada aqui, sacou? Então ele já me deu isso aí. Quando eu recebo isso, imagina o tanto de atenção que eu já tenho, imagina como que eu vou falar. Esse cara eu vou ter que dar muito mais atenção. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que tem e o que não tem. Se sumir, a culpa é minha ou aconteceu alguma coisa, né? Então olha a atenção dobrada. Quando eu chego pros meninos o Léo e o Toledo, os caras me entregaram a pedaleira num case onde tava tudo grampeado, tudo fitado, com todos os cabos perfeitos, com tudo ali. E a ligação deles, porque a ligação deles é muito exclusiva e deles mesmo, individual ali, saca? E daí o Léo usa 2 amplificadores de guitarra, mas ele já me explicou, Hugo, eu uso 2 amplificadores. E esse pedal aqui, ó, eu mudo o amplificador que eu vou usar de acordo com cada música, com a guitarra que eu tô usando. Então, ele já me apresentou como que é o som dele. Eles já tinham feito a lição de casa. Sim, eu chego pra isso e eu só faço esse som dele chegar no ouvido do público da maneira que ele quer. Sim. Então, quando ele quer, quando ele aperta pra tocar as 2 guitarras, a guitarra tem que estar muito alta, porque é essa a sensação que ele quer. E é essa que eu vou causar pra eles, né? Então, muitas vezes, ele já chegava com o backline inteiro, ele já tinha os amplificadores dele, então a gente usava uma carretinha. E isso pra mim eu achava animal, porque daí eu chegava no lugar, fazia pré-produção, eu já sabia que eu não ia. Não, então eu já me deixo o palco limpo, eu já sabia que eu ia chegar e usar. Não, ó, mas esse backline é só do Super Combo, é pessoal, então eu não vou emprestar. Se tiver outra banda, você vai ter que arrumar os outros amplificadores e vamos colocar dessa maneira e tudo mais. Então, esse pensamento da banda de organização e de conhecimento técnico de como ele quer causar, então ele chega pra mim e fala, Gô, eu gosto de usar o microfone SM57 na minha voz, porque eu quero que tenha esse som meio médio mesmo. Quando você ouve o disco,
Você Tu vai vê que o tá som assim. lá. Uhum. É porque eu uso esse microfone. A gente tá... E por aí vai, entendeu? Então, cada vez que o artista tem esse conhecimento e consegue passar pro produtor, ou mesmo para quando ele mesmo vai no boteco e tem o técnico da casa, né? A forma com que ele chega, tanto da educação, né, com a pontualidade, né, com a seriedade, uniformizado, crachá. Se ele tem, como que ele pode fazer? Ele pode ter um crachá, ele pode ter uma camiseta da banda, que na hora de passar o som, se vai só a banda mesmo, não tem produção, ele vai com a camiseta de produção da banda, que tá escrito atrás que ele é o artista, mas é uma camiseta de identificação. Então todo mundo que estiver lá à tarde, a faxineira que vai estar limpando, o segurança que vai estar se organizando, todo mundo vai entender que eles são a banda. Mesmo que se eles vão com vai com roupa normal, ou a roupa né, de artista mesmo, tudo mais, vai de chinelo, o nego não vai dar credibilidade pra ele. Né? Daí ele chega com a guitarra dele fora de um case, chega com os cabos tudo bagunçado. Numa caixa. Então, o cara monta o palco, fica aquele monte de cabo. Um monte de cabo, o cara nem sabe qual é a posição de cada um, sabe? Tipo, coloca a bateria onde que encaixa, coloca o baixo ali onde que encaixa, sabe? Não monta o cenário com o equipamento que ele tem. Então, isso era uma coisa legal que a gente fazia no Super Combo, é que teve situações que eu tive que varrer o palco. Porque não estava de acordo, eu tive que tirar, teve botecos que a gente foi que eu tive que falar, não, peraí, vem cá, não preciso de mais, a gente tira todas essas garrafas aqui, tinha uma garrafa de cerveja pra todo que é lado, como que eu vou fazer um show assim? Não dá. Essa preocupação é o diferencial de artistas grandes. E o cara pode estar ele mesmo, se ele não tem credibilidade pra mandar o contratante ou o produtor do evento, não mandar pra exigir com que ele limpe, que ele não, o cara vai lá e faz, velho, vai lá e colhe tudo. E qual é o custo de limpar? Qual é o custo de varrer? Qual é o custo de fazer um crachazinho? É insignificante diante do resultado que causa. Então, é aí que eu queria chegar também. A gente tá falando nesse momento da relação banda, produtor, banda, funcionários da casa. O que essa organização da banda, essa preocupação com a parte técnica vai refletir com o contratante? Porque uma preocupação muito da galera é tipo, como que eu vou me aproximar do contratante? Como eu vou conseguir convencer ele a me contratar de novo? Ou melhorar o cachê. Ou melhorar meu cachê. Qual a importância dessa parte técnica, banda, contratante? Legal essa pergunta, e eu acredito que essa postura vai dar consequência em como você vai atrair o técnico de som e as pessoas que estão ali atrás, vai conquistar elas para que elas também deem o melhor delas. Visto uma camisa, tipo assim. Exatamente. Então se o técnico de som ele tá jogando com você, então se daquele momento você também consegue explicar para ele, mostrar para ele como o seu som funciona e como que ele pode funcionar de acordo com aquela situação específica técnica, aquela situação técnica, você vai conseguir chegar no resultado sonoro e visual melhor para o público. E o contratante, né? Quando você conseguir isso, se o seu conteúdo for bom, né? Se a sua não só a performance, o conteúdo, se a sua música for boa, se todos os passos você já fez o show, bem, digamos assim, né? Tá ligado? Se o processo ali tá bom, isso vai conectar. Conectou, o público veio. Se veio o público, velho, o contratante tá ali. E outra, né? não deu trabalho. Não deu trabalho, né? Pro contratante não deu trabalho. Então, mesmo que uma banda chega mais profissional e tudo mais, eu era num processo, quando eu fazia com o Bela Chu lá atrás, a gente enfrentava exatamente essas situações de serem casas pequenas, serem barzinho, que você vai tentar levar um show. Então, eu não dava o trabalho pro contratante de fazer coisas específicas referente ao meu show, referente ao meu cenário. A gente montava cada turnê, cada fase, tinha um cenário de montar. Cenário de peças e cenário, sacou? A forma de montar o palco com os instrumentos e tudo mais. Isso causava um impacto visual muito bacana, muito legal, e gerava resultados para eles conseguiam conectar, conseguiam fazer com que as pessoas, enfim. E daí esse processo a gente não dava para o contratante. Então eu levava, eu resolvia muitas situações porque eu precisava do espaço. Então eu resolvia de antemão. É igual quando você vai pedir a carona. Quando você vai pedir a carona, você pega uma carona e já vai jogando 15 malas, já pega mais 2 amigos, já bota no... Você não faz isso. Você pede carona, você fala, onde que eu posso sentar? Onde, né? Você se ajeita ali. Então quando você tá pedindo um favor, você tem que... Respeita e quebra o pau, velho. Tá ligado? E faz o que você tem que fazer. Se não voltou, é por algum motivo. Qual é? Pode ser o seu conteúdo. Pode ser a sua música, pode ser se você não ensaiou direito, pode ser, mas também pode ser que o som não estava tão legal. Pode ser
que o microfone falhou, pode ser que desligou a tomada E aí? porque tava com mau contato. Agora, Mesmo você bem ensaiado, mesmo tocando bem, mesmo sendo bonitão, Foi um problema técnico. foi um problema que- técnico agora, que resolveu. a questão é, a gente nunca vai saber, nunca o controle de vai ficar assim, olha, cara, eu não vou te chamar mais, porque Porque aquilo naquela ali, tomada caiu. ele nunca vai falar isso. Então, o artista... Rolou ou não rolou? Rolou, exato, ele tem que ter a ciência de tipo assim, olha, parte técnica resolvida. Então, Exato. isso aqui não vai me dar mais problema. Técnico resolvido, artístico resolvido. E aí tu passa a entender quais são as arestas que tu tem que aparar para voltar nos lugares. Só um gancho que eu queria falar, fazendo o que tu falou. No último Pé na Estrada que a gente fez, que a gente visitou... As rádios? 30 rádios. A gente visitou também uma série de contratantes grandes. Galera que contrata toda essa galera, a Anitta, os sertanejos, todos. E a gente ouviu da boca dos contratantes muitos do tipo assim, eu não contrato esse artista, essa banda, esse estilo aqui. E a gente, Porque dá trabalho. por quê? Porque eles me dão trabalho. Porque eu vou lá, eu contratante, eu tenho o trabalho de vender o show, de montar o evento, de oferecer determinado artista pra tal casa ou pra tal pessoa, que isso acontece muito, ainda mais prefeito, enfim, né? Festa de cidade. E aí, às vezes, eu quero que ele atenda o prefeito. Eu preciso que ele dê uma atenção, eu preciso que ele tenha certos cuidados. Ou simplesmente não chega com o caminhão ou com o ônibus e bote em qualquer lugar na cidade. Ou às vezes ele não fale, não maltrate a minha equipe, que eu trabalho há 20 anos com eles, ou que ele não me trabalho. E esse cara, ele me dá problema na hora de passar o som, ele me dá problema na hora de chegar do show, ele me dá problema na hora que ele quer cachê dobrado. Não etc. tem uma equipe. Não tem uma equipe, não tem nada organizado. E aí, por quê? Porque ele acha que ele é um artista grande. Então, isso. Melhor do que os outros, né? E é isso uma coisa que me chamou a atenção nesse depoimento desse contratante. Ele falou, e ele citou o exemplo do Bruno Marrone. Ele falou assim, cara, é um cara fantástico de trabalhar. E aí ele contou uma história, eu tava lá no camarim do show, chegou o prefeito, e o prefeito ele quer conversar com o artista, porque às vezes o prefeito ele também é fã do artista. Sim. E aí falou, o Bruno tava comendo, ele falou assim, pô Bruno, o prefeito chegou aqui, depois que tu terminar de comer, tu pode dar uma palavrinha com ele 5 minutos? Na hora o cara já empurrou o prato e já foi lá, já foi falar com o prefeito. E ele falou assim, e muitas vezes isso não acontece com artistas que são muito menores do que o Bruno Marrone, que às vezes acaba subindo na cabeça e não tem esse cuidado, esse respeito, esse carinho com o contratante. O que tu não faz quando é pequeno, tu não faz quando é grande. E é o que eu ia completar, porque não é só no pequeno que você tem que agradar. Não é agradar, Tem respeito, tem profissionalismo, exatamente. cuidado. Se você não consegue voltar quando você é pequeno, provavelmente quando você for grande você não vai conseguir voltar se você não corrigir. Se for grande, né? Se não se corrigir. chegar a ser grande. Pra gente ficar um pouco mais claro, principalmente pra galera que tá entrando no mercado, começando, deixar um pouco mais palpável o que eles podem fazer pra melhorar essa organização da banda na estrada, na hora que for cair. E não interessa se é no boteco, não interessa se é numa casa de show, se é num estádio. A gente listar de uma maneira rápida alguns pontos, alguns itens importantes que uma banda nova pode fazer sem gastar muita grana. Vou dar um exemplo. Como tu falou, o crachá, camiseta, o uniforme, como que pensar num cenáriozinho que dê pra transportar. Teria alguma coisa pra listar pro cara ele terminar o vídeo e já, juntar a banda lá e falar, vamos fazer isso, porque com isso a gente vai ser visto de uma maneira mais profissional. E não só a banda também. Pensa, por exemplo, um artista pop, um artista sertanejo, ou algum artista que tenha uma equipe. Como é que ele pode ajudar? Falar, olha, deixa eu organizar minha equipe. O que ele precisa listar, o que ele precisa fazer? Legal. Eu acho que esses pontos que você já falou são essenciais, né? Um crachá é muito importante, né? De repente, se quiser ser mais detalhado, você pode deixar um crachá que tenha para quem faz parte do projeto artístico, para quem é o artista, tá escrito artista. Porque pode ser que muitas vezes a fisionomia do cara não é conhecido por todo mundo que tá naquele lugar. Então, e daí o músico e a equipe. O hold ou a equipe, né? O cara quiser fazer isso é legal também. A camiseta de equipe é muito legal, principalmente na hora de passagem de som, de momentos que não é show. Quando o artista em si ele tá no palco com a camiseta da banda dele, não acho legal. Não é nem por algum critério técnico, eu só não acho bonito. Eu quero ver um artista bonito. O artista, né? Artista. E aquela camiseta deixa para quem tá trabalhando, para eu identificar que é da equipe. Então, à tarde ou na passagem de som, por aí, eu acho que é legal o cara, mesmo o artista também, se estiver lá, ele pode aparecer, porque isso é bacana, né? Faz ele identificar e tudo mais. Um backdrop de camarim. Legal. Né? Isso é muito barato e animal, porque
em qualquer fase da sua vida, da carreira do artista, ele vai ter pessoas que querem estar perto dele. Pra galera que não sabe o que é o backdrop. O backdrop, ele é aquele cartaz, ou aquele tecido, ou aquele, né, banner que fica no camarim, né, que tem o seu nome da banda, que tem, de repente, é um momento onde você pediu o patrocinador, você pode falar pro patrocinador assim, meu show tem muitas pessoas que vão lá, tiram foto comigo, são de tal idade, não sei o que, você não quer colocar sua marca lá? Eu preciso gravar meus CDs, né, fazer isso aqui, eu precisava de tantos mil, R$2.000, você quer colocar lá, quer dividir, tem um custo desse backdrop, quer dividir, eu vou colocar, faz cotas, sacou? Isso funciona muito bem, funciona muito no mercado grande, no mercado nacional, geralmente tem a logomarca do escritório, da gravadora, o logo do né, artista. do logo do artista, do patrocinador e por aí Porque vai. é onde rola as fotos com Onde o rola público foto, e essas fotos se né? espalham. Exatamente. E hoje em dia, principalmente que a gente tá com a rede social tão ativa, é tão importante, né, o cara ter um registro com você, nem que seja num momento informal, um stories, um camarim, tomando alguma coisa, ou mesmo que seja um pouco menor, que não vai nem ter bebida no camarim, mas tem um espaço, né, que você vai colocar suas mochilas, suas bolsas, suas coisas. Já né? dá pra colocar lá Já e fica coloca organizado, ali, né? Fica bonito fica pra quem organizado chega. pra quem chega, até eles mesmos vão se sentir cada vez mais profissionais e mais felizes. Em relação aos instrumentos. Em relação aos instrumentos, tá sempre muito bem organizados os instrumentos, terem cordas reservas, sabe, de instrumento, ter o equipamento reserva que você precisar. Se o cara toca um teclado e usa um cabo de AC que move, né, que tira. Tem um outro cabo também, tem um cabo P10, cabo XLR, tem uma mala de produção, né? A mala de produção é essencial, com algumas ferramentas, né? Com algumas fitas, com algumas colas, né? Alicate. Tem um processo de você ter uma maleta pequena, uma bag, uma mala, uma mochila, mas que você tem essas coisas que você vai conseguir resolver no dia a dia, na hora. Os imprevistos, né? E vai conseguir resolver, porque vai soltar uma alça, cara. Vai arrebentar um parafuso da guitarra que vai soltar a alça, vai arrebentar a corda, como você vai trocar, ali. Você vai ter que ter uma flanela, colocar num case ali, colocar a guitarra, sabe? Coisas Case, que são... né? Ou bags. Cara, o que a gente via no aeroporto, a galera viajando com os bags rasgados, saca? Tipo, não dá, né? É proteger também, não é só o profissionalismo, é proteger também o equipamento para durar, porque o equipamento é caro no Brasil. Sim. Então, se você investir num case, mas eu não tenho condições de ter um case pro meu pedal. Eu falo que eu já presenciei o baterista do Bela Shoe na época construir de madeira reciclável, de pallet que jogou fora, construiu um pedalboard com o case, ele construiu o case com madeira de reciclável, tá ligado? Sem gastar um tostão, pintou e pronto, tinha ali. Porque o guitarrista não tinha condições de ter dinheiro pra comprar e resolveu. O bag. E resolveu. E ele ainda fez isso de acordo com o tema da turnê. Animal. Então olha que animal. E um ponto importante aí, são duas coisas que eu queria pontuar. Uma delas isso também ajuda pra te não perder coisa. Exatamente. Porque, tu vai fazer um cheque lá. Antes de sair pra estrada, tu faz um cheque. Quando tu sai do negócio, faz um cheque pra saber não perder nada. Então, tem noção, a bateria lá, aí as peles reserva ali. As ferragens tudo solto. Pra te perder um prato, perder uma ferragem, o braço do negócio, é muito simples. E no processo que você chegou pra passar o som, é muito fácil. Por exemplo, de repente, se você consegue colocar tudo num carro só, né? Em vez de cada um chegar sozinho, isso eu acho a coisa mais falta de profissionalismo. Cada um chega sozinho no lugar e cada um chega num horário. Porque a banda, o baterista passa som primeiro, então o vocalista chega só depois de 2 horas. Não tá certo isso. Se você é uma banda e não tem uma equipe, você tem que chegar todo mundo junto. Se de repente tem um carro que você consegue colocar todos os equipamentos, que facilite. Porque os outros vão de outra forma, aí você abre a porta e desce. Quem vai ver essa cena já vê que é uma banda profissional. Legal demais. Entendeu? Na hora que você chega no lugar que você pega todo mundo e coloca tudo num canto só, todos os bags, todos os equipamentos num canto, coloca espalhado na casa inteira, você vê quantas vezes vai passar som numa casa menor,
Você vai ver a banda de abertura chegando e tal. Chega cada um no horário, cada um vestido uma roupa, cada um carregando de um jeito o equipamento. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Cara, essas dicas, aí o cara essas dicas são fundamentais. Cara. Porque o cara chega, aí tirou todos os bags de bateria. Na hora que você tirou todos, você tira tudo, coloca no palco, depois você guarda aquilo lá. Aí você vai montar. Porque senão você vai montar e você não vai sair de lá nunca mais. Porque você vai montar, vai começar a passar o som e aqueles bags estão jogados, espalhados na casa inteira. Aí vem a faxineira, joga um balde de água, molhou seu bag. Aí vem o fulano... Cara, isso acontece. Acontece, tá ligado? Todo mundo que tá assistindo vai falar assim, caraca, é verdade, aconteceu isso comigo. Aí o cara vai ver, um outro colega vai ajudar a guardar, aí o bag dele tá aberto, quando o cara pega, cai tudo que tava dentro do bag. Aí vai lá um amigo tentar ajudar e o cara fica com cara de bunda. Então essas coisas acontecem. Então se o cara já tirou as coisas, é uma tática do QG Drums. Boa! Sabe o nosso amigo Bolha? O Bolha tem ele é baterista e ele tem um espaço que chama QG Drums, que é um espaço de bateria, que ele aluga, enfim, que ele cuida de bateria. Então ele ensina pra galera dele. Abriu, tirou, fechou. Porque você nunca sabe quem vai pegar aquilo lá. De repente pode pegar uma faxineira, tirar pra limpar. E ela fez com a maior boa vontade, ela abriu e caiu todo o resto que ficou lá. Mas voltando ainda pra gente, o que a galera pode fazer pra completar nossa lista... O palco é uma coisa também que precisa estar organizada, né? Em cima do palco. A gente vê aquela bagunça, o posicionamento. Isso a galera pode fazer também. Fitar o palco, como que tu pensa nisso? E também sobre cenário. Queria que tu falasse um pouco se existe possibilidades da banda fazer um mínimo cenário para não ir pro bar ou pra balada sem nada, sem nenhuma identificação. Então, esse processo de você cuidar dos seus bags, dos seus cases durante a montagem, a passagem de som, e depois você ter um lugar certo para você guardar isso e você buscar isso é muito interessante, porque se você desde o princípio você já chega pro dono do evento ou produtor do local e fala assim, mano, onde que é o lugar? Mesmo que você não fez uma pré-produção, se você chega na hora, onde que eu posso guardar? Onde que eu posso deixar? Todo esse processo é interessante. E o palco, ele vai refletindo a partir do momento que você começa a pensar sobre isso. Daí você vai olhar e você vai ter um posicionamento. Você pensou, eu tenho uma turnê. Quando você monta um disco, você vai para a estrada, o mais interessante é você montar uma turnê. Porque quando você monta uma turnê, facilita todo esse processo que você está falando do palco e do cenário. Que você desenvolve o cenário de acordo com o que você puder. Pode ser um banner, pode ser... peças, itens de cenário mesmo, mobília, objetos, por exemplo, que tem a ver com o disco, ou com o nome do disco, ou com o conceito da banda, aquele que ele está trabalhando naquele momento. Os artistas grandes têm isso, e não é difícil, não é inviável ter as turnês, porque eu já trabalhei com bandas menores, como eu falei, Bela Chu, e eles tiveram várias turnês, a gente montou várias turnês, e a gente levava essa turnê para todos os palcos que a gente fazia. Então, como tinha a minha figura, que eu desenvolvia o projeto criativo junto com os artistas, que eles têm, né, uma clareza maior sobre esse conceito, e você desenvolve coisas do dia a dia que você consegue realizar, né? E por aí vai. E daí o palco organizado, se você vai fazer um festival, olha que coisa interessante, você vai fazer um festival e não tem produção, né? E é um festival com algumas bandas, igual vocês orientam os colegas a juntarem as bandas e fazerem um festival. Então, quando você for fazer isso, o que você faz? Você compra a fita da cor da sua banda, ou da cor da sua turnê, ou da cor que você mais gosta, entendeu? E daí você vai passar o som, você vai se programar, né? Vai juntar todo mundo, planejar um horário para cada um passar o som e organizar. Então, de repente, todo mundo fala, a bateria do fulano vai usar coletivo, o amplificador do cara vai ser coletivo, e beleza. Mas mesmo assim, você tem uma posição, cada banda vai ter uma posição. Então você monta a sua banda na sua posição, marca onde que é a sua posição, né? Marca com fita qual é o cabo certo, que não vai sair, que vai trocar, por exemplo. O cabo XLR que vai sair da pedaleira da guitarra que vai pro PA. Se você vai ali, você mesmo marca, esse aqui é o L, esse aqui é o R, né, e coloca o número do canal e a sigla da banda, por exemplo. Pronto. Mesmo que naquela bagunça lá, você vai chegar, não tem produção, você vai chegar antes, você vai ver, você vê o que é o cabo que vai esticar. Tudo fitado, organizado. E se por acaso tá uma bagunça, se você tem essa proatividade de você, então tá bom, acabou todo mundo, todas as bandas passar o som, vai começar o evento, vai lá, arruma o palco, todo fitado, todo organizado. Com certeza você vai conseguir voltar mais vezes naquela casa. Você vai conseguir ter uma abertura maior, porque você é organizado. O cara que é organizado, ele tem maior facilidade. O dono da casa, o contratante, o produtor do evento, vai falar, pô, essa banda é legal de trabalhar porque os caras não trabalham.
né? Os caras são organizados. O camarim também é muito, muito importante. Você, o item, além do backdrop, você pedir uma lixeira. Quase nunca tem uma lixeira. O cara quer pedir cerveja, quer pedir energética, quer pedir não sei o que, esquece da lixeira. Não quer lixeira. E daí, no final, o contratante, o produtor, fica maluco com você, cara. Porque fica uma zona, tá ligado? Então, você tem o direito de beber, você tem o direito de tomar, de fazer uma festinha no seu camarim, você tem esse divertir, tem esse direito. Só que se você deixar organizado e limpo, você vai voltar, as pessoas vão te dar credibilidade. Animal. Então, a lixeira quase nunca tem. Então, se você chegar, a primeira coisa que você vai falar pro cara... Achou o camarim. Ô, fulano, você pode arrumar uma lixeira pra gente, cara? Porque senão vai ficar uma zona. Assim. Cara, o cara já vai... Qualquer... Né? O cara tivesse meio assim contigo, bum. Já desarmou o cara. Já desarmou o cara. Tá, beleza, fica tranquilo. Daqui a pouco as meninas da limpeza vão chegar, vão dar um trato lá pra você. E às vezes ele nem tinha pensado em limpar o camarim. Sacou? E por aí vai. E se você não consegue, vai limpar também o camarim seu, porque você vai receber pessoas, porque você vai chegar. A minha mãe sempre falava pra mim, minha mãe era professora, sempre foi professora, e daí eu vi ela dando, avaliando o caderno das crianças, dando nota, as tarefas e tudo mais, em casa à noite, e eu via que ela punha todas as fileiras, todos os caderninhos, tudo assim, e vinha com a régua e fazendo margem. Em cada folha, todas as folhas do caderno punha. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Eu ficava maluco que minha mãe trabalhava até de noite, e ela já tinha saído da escola, por conta disso. Ela falou assim, ninguém vai ver, mas eu amar, ninguém vai ver. Eu olho para esses cadernos todos os dias. Eu vou ver. Então eu vou fazer. É exatamente isso. O camarim é seu, não tem ninguém pra ligar. É você que vai estar lá dentro, cara. Perfeito, então arruma do jeito que você quer. Leva o cenário, leva um som, leva uma luz. Deixa um clima, né? Deixa um clima do jeito que você quer, do jeito que o artista quer. Se ele tem uma produção, então ele fala pro produtor dele, meu camarim eu gosto que esteja isso, toma isso aqui pra você levar, entendeu? Põe isso, põe aquilo no meu camarim, pede isso. Ou se não tem, leva. O contratante não deu. O contratante não pagou um cachê, ou você não tá pegando uma bilheteria, ou se você tá tocando de graça, leva o seu. Por quê? Porque se você tem um camarim organizado e tá ali, e tem esse processo, chegou antes... Vivenciar o processo, você vai espelhar isso lá no futuro. Muito top. O que eu acho legal dessas dicas que tu tá dando, nos últimos 10 minutos aí, é que assim, às vezes a galera fala, mas ter este cuidado técnico é caro. E todas essas dicas que tu tá dando não custam nada. Custa atenção só. Custa atenção, custa ter cuidado ali. Isso acontece, você vai pegar uma coisa na mochila sua. Quantas vezes, quem você de casa aí que você vai pegar uma coisa na sua mochila, você abre, pega a mochila e vai embora. Você tem que fechar, bicho. Sacou? Tem que fechar, porque cai. Sim. E aí só um ponto importante, a gente tá pensando em banda, mas se, por exemplo, é um artista solo, vamos supor que tu vai pra uma cidade e aí tu tem que fazer um programa, uma rádio, alguma coisa assim. É o produtor, e eu tô falando especificamente do produtor, que vai ser o responsável por manter, enquanto o artista tá fazendo uma parte do trabalho dele, toda a banda organizada e correta. A gente vê, por exemplo, uma série de... um descolamento, às vezes, entre o olhar do artista e o olhar da banda, dos músicos. E aí é aquela várzea, quando vai passar som e etc. E o músico acha que, às vezes, porque ele é músico e não é artista, ele pode fazer qualquer coisa. E o artista tá lá, às vezes, fazendo o papel dele, fazendo a rádio, fazendo as coisas todas, e aí tá bagunçado lá. E aí, só pra pontuar, é importante, às vezes, o produtor tá colado e alinhado com o artista pra manter o projeto, a marca, o negócio, né? Vamos colocar assim, andando em todas as pontas. O produtor, ele é o para-choque do artista, né? Ele é o cara que tá à frente ali do artista, e se o artista ele não tem a figura do produtor, ele mesmo tem que ser o para-choque dele mesmo. Queria agora falar especificamente, pra quem não sabe, o Hugo hoje tá com o Jet Lag, que é uma dupla de DJs, que os caras são fantásticos, eles são muito, muito grandes hoje dentro da cena. Pro DJ, que isso é muito importante, tem muita gente que nos segue que são DJs. Pro DJ, como ele adapta isso que a gente falou até agora sobre produção, qual é a importância disso, como é que ele que não sei, nem sempre tem produtor, mas como é que ele pode fazer essa produção? Legal, animal a pergunta. Esse cenário da música eletrônica realmente está crescendo muito e está
ficando muito popular e o DJ ele tá saindo dos clubes de música eletrônica e tá passando para ir para festas populares e onde as pessoas... Festivais. Hoje os DJs né? são artistas. Os DJs estão se tornando artistas, né? Tem alguns DJs que já se tornaram artistas, outros DJs que ainda são DJs mesmo, assim como o músico, ele é músico e não se transformou em artista. Muitos, vocês já falaram muito sobre ser músico, ser artista, enfim. Então o DJ ainda tem uma grande classe que ainda é DJ e tem uma classe que já entendeu que ele pode ser artista tocando o instrumento CDJ, que é o que ele usa, né? Então é bem isso. Então eu acho que assim, essa organização é igualzinho. Então se o cara chega lá, como muitos, né? Eu sou lá, tô com o Jetlag hoje, que é um dos mais expoentes, né, da música eletrônica e também já tá de nível nacional, de artista nacional que defende o segmento eletrônico, assim como o Alok, um artista nacional, né, que faz shows nacionais e ele é do gênero da música eletrônica. O Jetlag também, a gente tem feito shows muito grandes e palcos muito grandes, festivais e eventos, e sempre rolam DJs que vão abrir, que vão fechar, que vão fazer uma troca de palco. E ele também tem a oportunidade de ser um cara organizado e conseguir a credibilidade do contratante. Se ele consegue a credibilidade do contratante, uma das coisas principais que pega no cenário eletrônico é o repertório. É o que ele toca antes ou depois de cada artista, ele tem que saber. Ele tem que entender qual que é o som daquele artista, que é o headliner, o que é o mais importante. Não tocar coisa antes. Pra não tocar o que ele coisas. toca, o tipo de coisa que ele toca. E o DJ, ele tem essa versatilidade. Ele consegue crescer na carreira tocando de acordo com o horário que ele toca. E não necessariamente fazendo o som específico dele. Se ele é um DJ que gosta de fazer músicas e a música dele nas redes dele é uma música mais pancada, mas ele tá tocando antes de um artista grande, por exemplo, um Vintage, que é um cara bem grande, e ele tá tocando antes desse artista, ele não pode fazer o set dele. Sim. Ele tem que fazer um set de armar pro Vintage. Então, se ele consegue fazer isso, ele cresce na carreira dele. É um pouco diferente da banda, né? Ele não tem que simplesmente representar uma qualidade técnica ou uma qualidade artística ou uma empolgação na galera. Ele tem que prisar quem é o headliner. Jogar junto. Jogar junto com o headliner, porque daí a festa vai se... Então, se o cara tá tocando primeiro que um artista, um DJ que tá começando, muitas vezes ele vai tocar em primeiro ou por último, né? E de repente, falando para esses caras que não tem produtores, que não tem, né, uma galera, ele chegando organizado, desde o processo, chegando com o tempo de antecedência comum dele. Se ele não tem camarim, é muito possível que ele não tenha camarim, então que ele chegue um pouco antes do set dele e não chegue com 10 pessoas querendo entrar, se ele não avisou, né? Isso é uma complicação dele, porque as festas eletrônicas, nenhuma festa, na verdade, nenhum show você pode chegar com um monte de outras pessoas que poderiam pagar ou não, ou consumir naquela festa, e não vai por conta disso, né? Então você tem que informar a sua equipe. Se você não tem uma agência, o cara informa o que ele precisa, pede as coisas que ele precisa, saiba. Um DJ pequeno, ele não vai conseguir, iniciante, ele não vai conseguir exigir equipamento técnico. Mas se ele buscar saber quais equipamentos tem para ele se precaver, já é um grande avanço, né? Então, se ele tem um produtor, o produtor tem que entender muito bem que ele não tá ali para se divertir. E o artista e o DJ também não. Ele tá para se divertir? Tá. Mas ele tem que lembrar que a postura dele conta muito para ele voltar. Claro. Então, o fazer a festa, vamos dizer, beber, usar droga e fazer toda uma bagunça, isso não vai facilitar a carreira dele. Mas se ele chegar sério, legal, competente, trabalhar junto com o headliner, fazer com a festa, fazer um warm-up legal pra galera começar a chegar e a galera começar a falar com os amigos e pegar uma bebida, ele vai passar a evoluir e ser contratado novamente e fazer um monte de dinheiro, enfim. Cara, falando um pouquinho mais de equipe agora. A gente falou muito do contexto da banda que está começando e que muitas vezes a própria banda ou o próprio artista ou alguém ali de uma pequena equipe precisa fazer tudo e ser proativo. Digamos que o cara já passou um pouco dessa fase, ou ele está nessa fase, mas ele quer começar investindo já em equipe. Quais que seriam as 3 primeiras contratações que um artista teria que fazer
pra levar pro show junto com ele. Ó, falando em 3, é um número bem legal, é um número bem reduzido e é um número que resolve a vida do cara. Se ele tiver um produtor que realmente entenda da parte técnica, entenda da parte artística e ele consiga dar esse respaldo pro artista, que ele vai trazer o conteúdo artístico dele, que já existe, pra realidade, pro palco, ele vai conseguir, ele precisa ter somente mais um hold. Ele consegue com o hold cuidar dos equipamentos e montar e ajudar ali. E o próximo, ele vai ter um fotógrafo. Tá. Fotógrafo filmmaker, né? Que vai registrar todo esse processo. Porque se a gente pensar num artista pequeno, e daí eu não posso... na verdade, eu não estou defendendo um artista que ele não contrate toda uma equipe. Eu estou falando qual é a realidade do país e falando que como ele pode jogar da melhor maneira. Então eu não estou tirando o emprego do técnico de som, não estou tirando o emprego do iluminador, não. Simplesmente estamos resolvendo uma situação específica que a gente está jogando, né? Um artista que não tem tanto dinheiro e com 3 pessoas ele precisa resolver a estrada dele. É legal porque geralmente a galera nessa lista aí colocaria o técnico de som e não o fotógrafo. Eu acho que vale a pena a gente até debater um pouco sobre isso, porque eu acho que existem peculiaridades, né, de alguns estilos e tal, mas a gente também tem que pensar que o show, o teu dia a dia, é uma das maiores oportunidades para te gerar conteúdo, né? Então, às vezes, cara, assim, claro que não é uma regra, né? É uma regra. Mas às vezes tu precisa mais de conteúdo e de repente tu conhece o técnico de som da região, da cidade ou daquela casa específica. Às vezes o fotógrafo ou um filmmaker ele vai te gerar conteúdo, né? Então por isso que vem nessa ordem, mas às vezes também um técnico de som vai ser... Na verdade, quando eu falo dessa ordem, eu comecei falando que o produtor ele resolveria essa parte. Entendi. Caso seja um produtor que consiga resolver a parte de áudio e de luz, perfeito, né? Ótimo. O terceiro integrante seria um hold. Caso não, mas caso o produtor ele consiga resolver a parte de imagem, por exemplo, ele pode não ser um fotógrafo, mas ele é um cara que é proativo, que entende, que tem uma visão, ele pode gerar conteúdo de rede social, de filmagem de celular, então, de fotos de celular, e daí ele teria um técnico de som. Então, o jogo é você ver a qualidade, eu falo bastante no meu curso, que é o quê? Como você monta a sua equipe? É você pegando a qualidade de cada um que você conhece e juntar ela no seu time. Então eu sou o produtor do Jetlag e eu tenho a possibilidade de montar uma equipe. Então eu vou dentro do meu network, das pessoas que eu conheço, eu vou falar, esse cara consegue resolver essa vida pra mim dessa maneira, então isso aqui ele consegue pegar esse cargo dessa maneira. Isso, se eu tenho um número limitado de X, de pessoas. Então eu acho que o lance é você entender, o artista entender quais as áreas que ele tem que suprir e achar as peças que vão ocupar essa parte. E aí dentro disso, até pro cara que tá mais iniciando também, entender as áreas para suprir, isso é importante, porque às vezes, como tu falou, com menos pessoas tu supre mais áreas. Então se a gente fosse deixar claro pro cara que tá assistindo, a primeira coisa é a questão toda da organização, da ponte entre artista, né, equipe e contratante, que é o produtor. Tem que suprir essa área da organização, da estrada, de talvez fazer o check-in no aeroporto, talvez fazer um check-in no hotel. O produtor ele vai te ajudar nisso também. Outra área que tem que ser suprida é a parte do som. Do palco, da parte técnica. A parte técnica do som ali e se possível, luz. Outra parte é a geração de conteúdo, né? Que é o fotógrafo, filmmaker. São os 3 pilares. Eu acho que são é isso aí. os 3 pilares, né? A logística, palco e o conteúdo. Vamos colocar dessa forma. Antes da gente passar para um ponto que é muito importante, que é sobre como cuidar dessa equipe, só relembrar aqui, às vezes o artista, o músico, a banda, o DJ, ele é muito músico, ele é muito musical. Então ele vai colocar como prioridade o som. Por quê? Porque ele tá mais preocupado com o que ele vai ouvir ou com o som do que necessariamente com o todo, a carreira dele. Então, assim... que não seja importante, né? Exato, não é que não seja importante, mas a gente tem que conseguir
desvincular a nossa vontade, o nosso desejo E a necessidade. e a necessidade. Perfeito. Daquele momento. Daquele Exato. momento. Porque eu Exato. vou te dar um exemplo. Às vezes o cara contrata um técnico de PA e um técnico de monitor, Exato. mas não tá levando nem fotógrafo. o fotógrafo, nem o filmmaker, sendo que de repente o técnico de PA também poderia resolver Exato. o Depende da situação, monitor. o monitor. saca? Então, isso que é legal, é saber desses 3 pilares. E, por exemplo, às vezes o cara vai fazer um show que naquela situação ele percebeu que não vai conseguir usar um material que fosse de vídeo, de imagem. Então, De repente ele pode nem levar, ou economizar, legal. ou substituir por uma outra área que vai suprir melhor e falar, não, de Perfeito. repente eu preciso agradar mais, com certeza prestar muito mais atenção no meu som e levar um cara que já está acostumado a trabalhar comigo. Porque quando eu falo desses 3 pilares é o seguinte, a gente está partindo de um princípio que é uma banda que não tem uma carreira tão Exato, grande, sim. então ela não tem uma pessoa que já fez muitas vezes o som dela. Às vezes o cara que mais fez o som dela foi o próprio Foi técnico da da casa. casa, sim. Então é mais viável Claro. que faça um acordo Um financeiro acordo. desse com ele, ou um acordo de amizade, enfim, qualquer situação dessa. Perfeito. Como cuidar e manter essa equipe? Cara, respeito. desculpa interromper. Só porque tu falou uma coisa que eu acho importante. Às vezes o cara não tem a grana pra levar o técnico de som, o técnico de PA, e ele exige do técnico da casa uma atenção Absurdo. acima da média ou muito absurda. E eu lembro que era de praxe em alguns momentos, com alguns projetos que a gente trabalhou, quando tu não tinha a grana para levar um profissional específico, mas a casa disponibilizava esse profissional, que tu pagasse um pouco ao cara. pouquinho. Não é tua obrigação dar 50, 100 reais pro cara. Mas, meu, Cara, vai lá, um agrado. faz esse agrado, leva uma cerveja pro cara, leva alguma coisa. dá Na 50, verdade, 100 esse reais, agrado, ele já che- muda completamente. Esse agrado ele chama respeito, né? E daí o Que respeito... já entra, né, nisso que o Felipe Exatamente. entra. É o respeito que você já... O respeito ele já te gera isso, né? Então, se você já teve o respeito com a pessoa, e daí você tem outras coisas que você Cuidado. pode trocar com ela, né? Você fala, mano, eu não tenho como te oferecer dinheiro, mas não precisa falar, mas você pensa, pô, não tem como oferecer dinheiro, mas o que eu tenho pra oferecer é o meu carinho que eu tenho com as pessoas, então eu vou oferecer o mesmo carinho que eu tenho com todas as pessoas, eu vou oferecer pra ele também, mas não é por interesse, entendeu? Sim. É simplesmente por você ser uma pessoa que respeita as outras. Então, pra você manter uma boa equipe, ô Fê, é você lembrar que você precisa gerar respeito. E o respeito engloba tudo. Se você é um artista que está iniciando, o respeito de tratamento, de vocabulário é legal, é o palpável. Mas quando você vai para um mainstream ou para um nível mais alto, você além de continuar com isso, você ainda tem que ter o respeito financeiro. Que o respeito financeiro gera tanto de valores de cachê quanto formas de negociação. O que existe de artista sendo processado por funcionários e músicos porque eles não geraram respeito desde o início, é muito grande. Existem advogados que vivem só de defesa e ataque a esse tipo de ações trabalhistas de funcionários com artistas, né? E isso é o quê? Falta de respeito do artista para com aquele músico, para aquela equipe. Que pode ser de alguma área. Ou falta de respeito pessoal, de relacionamento, ou falta de respeito, né, de acordo financeiro. E uma coisa É o tratamento, cara. É o tratamento. Assim, eu lembro que quando a gente estava na estrada com o Ivo, a gente sempre... sempre foi igual, não existia separação de equipe e artista. O tratamento sempre foi igual e era uma coisa natural. Eu acho um absurdo tu ter essa diferença. E a gente trabalhou com grandes profissionais que eu lembro que tava com artistas muito maiores na época e falavam assim, cara, pô, por mais que aqui o cachê seja menor, tenha menos fluxo de show, mas eu quero ficar com vocês, porque em tal gig eu sou tratado como cachorro. E eu não conseguia entender, eles citavam casos assim de, às vezes não tinham nem água para tomar, saca, no trampo. Então, existem casos que são muito absurdos. E eu não consigo, assim, realmente não consigo entender por quê? Porque, cara, a equipe, sem a tua equipe, tu não vai conseguir, tu não faz nada, cara. E o artista, ele é o ponto-chave de todo o processo, porque ele é o patrão, né? Sim. Então, se ele tem esse respeito, ele vai gerar com que também o produtor dele, por exemplo, faça diferente do que tem acontecido, que é o que você falou. Às vezes o produtor, ele é o cara que é o capacho do artista, defende o artista e ele despreza a equipe. E, na verdade, o produtor, ele tá ali para atender a equipe. Legal. Para atender todos. O produtor, ele é o cara que tá para servir. Quem vai te servir
uma água pro hold, é o produtor. Não é o hold que vai servir uma água pro produtor, é o contrário. Entendeu? É o que as pessoas não conseguem entender quando a gente fala de produtor. É o contrário. É simplesmente eu que tenho que gerar o que o hold, o que o técnico de som, o que o iluminador precisa para trabalhar. Eu que tenho que dar essas ferramentas, condição, né? a condição. E Entendeu? uma coisa que eu reparo, cara, dentro do ponto respeito, tem uma coisa que eu acho que é muito importante para manter toda essa equipe unida e tudo mais, que é o reconhecimento. Eu entendo que dentro do respeito existe a parte de reconhecimento. Então, depois do show, tu chegar pro cara e falar assim, melhor som que eu já tive na minha vida. Se foi, cara, verdade. se foi, que incrível aquela parte que assim, assado. Obrigado. Sabe? né, no Obrigado. final da... Então, assim, esse reconhecimento eu acho que é fundamental pra te manter uma harmonia dentro da tua equipe. Porque toda geralmente certeza. a galera só vê assim, daquela música lá Faltou não veio tal baixo coisa. pra mim. Mas as outras 16 músicas não vieram Com toda o negócio certeza, certo. o artista ele tem esse poder de reanimar a equipe dele novamente. Mesmo quando acaba o show, por exemplo, eu vi essa cena pessoalmente. Quando acabou o show do Luan Santana, fechou as portas, ele saiu, né? Fechou a cortina, ele voltou pro palco e teve uma reunião ali breve, que não dava pra ouvir, enfim, só entre eles, falando alguma coisa e todo mundo saiu feliz, satisfeito. Provavelmente ele deve ter perguntado ou cobrado ou quisto saber se houve alguma coisa errada, porque teve alguns problemas naquele show e de certo ele foi querer saber, mas com certeza ele deve ter falado coisas muito boas Claro. Isso antes ou depois. torna enfim. saudável o relacionamento. E, cara, assim, a galera que tá na estrada e num nível A de jogo passa muito mais tempo com a equipe do que com a família. Isso é óbvio. E só pra gente finalizar esse assunto, eu queria trazer uma história. Um técnico de som que trabalhou com o Ivo, o Gringo, um abraço Gringo se estiver ouvindo. Não é um gringo, mas é o Gringo. Ele chegava, uma vez teve uma história que ele chegou numa gig pra fazer o som, etc. Toda a equipe no sol, um puta de um calor, um negócio... A equipe do som A equipe do lugar, som, né? ele é técnico de som. A equipe do som do lugar, ele chegou lá e o puta do calor chegou uma caixa de picolé e começou a dar pra galera. Por que ele fez isso? Primeiro, pra conseguir se conectar, pra mostrar que ele tá preocupado com a galera. E o som, o que ele precisava, o que ele tinha de todo o pessoal, foi muito mais do que ele teria se ele não tivesse feito esse É um agrado, essa ação, né? A gentileza, né? Essa gentileza, o artista ele tem esse domínio de comandar isso. E se ele não é gentil, possivelmente a equipe dele inteira não vai ser gentil, nem um com o outro, nem cada um com a sua área, né, correspondente. Se o hold vai falar com o produtor local, ele não vai ser legal e por aí vai. Então, quando o artista ele é generoso, ele é respeitoso, ele transmite isso para a equipe e a equipe fica completamente unida. E esse agradecimento, esse feedback posterior, tanto positivo quanto negativo, mas é muito importante que tenha o negativo, mas que tenha o positivo, claro. né? Ele com certeza reforça. Eu trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei para artistas e com certeza aqueles que me lembram na memória com o maior respeito, com o maior carinho, foram aqueles que reconheceram, falam e até hoje falam, ou me encontram e falam, né? Super Combo é um desses caras, né? O Ivo Mozart e alguns outros, né? Que Legal demais. Cara, Vocês estão fazendo um excelente trabalho, viu? Vocês são os melhores. Sempre tem alguém. Na banda sempre tem um achando que é o vocalista. Né? Sempre um acha que é o vocalista. Cara, a gente falou bastante sobre para artistas, para bandas, tudo mais. Falando um pouquinho agora para o produtor, o cara que quer ser um produtor de estrada. O que tu diria? Quais são as duas principais características pessoais que esse cara tem que ter como ser humano? E como que ele começa uma carreira dessas? Quais seriam os primeiros passos? De repente alguém que está morando no interior e tudo mais. Como é que eu começo uma carreira dessa? Tem alguns pré-requisitos, né? Mas se você perguntou de dois, eu acho que os pilares seria proatividade e organização. Com esses dois pontos, com certeza ele Melhor consegue. impossível. Ele vai conseguir ser um bom produtor. E isso não precisa ser quando você, mas eu não sou proativo e eu não sou tão organizado, mas eu gosto, eu quero, ou eu preciso ajudar, né? De repente é
é a esposa ou a namorada de alguém da banda, ou a prima, ou o amigo, né, que quer exercer essa função e que a banda quer querer apostar nele e ele também quer ajudar. Então, mas dá para trabalhar, né? A proatividade você consegue trabalhar porque é simplesmente você lembrar a pessoa que ela precisa prestar atenção em alguns pontos. E da medida que você faz ela prestar atenção, ela volta e sempre está prestando atenção naquilo. E a organização também, porque a organização prova, né? A falta de organização, ela gera prejuízo, ela gera perca de tempo, né? Todos os tipos de prejuízo. Então, também dá para aprender. Legal, essas duas características, organização e proatividade. E em termos de mercado, como que eu começo? Por onde que eu começo? Com quem que eu falo? Eu acho que tem que começar exatamente como vocês sugerem para começar uma carreira artística, na sua casa, né? No seu ciclo de amizades ali. Se você vai ter o aniversário do seu irmão e você fala que você vai produzir o aniversário do seu irmão, você já começa a ter a experiência de que você precisa de comprar as coisas, que você vai precisar... Quanto tempo aquelas cervejas, aquelas bebidas vão precisar no freezer para ser gelada, que hora que é o aniversário. Então, se você começar em casa, já é um bom começo. Tanto em casa. Aí passou para um maior. Eu pego para fazer a produção do 15 anos. De 15, não, 15 anos vai ser muito caro, mas de repente, o aniversário de 60 anos da avó, né, que vai ter uns convidados que vão vir de fora, não sei o que. Pega isso. E daí pega da faculdade, da escola, né? Legal. Vai ter um festivalzinho na escola, pede para ser o produtor do palco, do evento. Tem uma banda de uns amigos, pede para ser o produtor da banda dos amigos, né? Assina o meu canal. Daí você vai ficar antenado. Boa, me segue lá no Instagram. Boa. E daí eu vou te falando várias dicas que você vai aplicando na sua vida. Porque entendeu? assim, a gente, né, tá chegando ao final e esse mundo de produção, cara, é gigantesco. A gente tem vários assuntos, né? A gente entre contratante com artista com equipe, tudo que tu precisa fazer na pré-produção do show, na produção do show, pós-produção, muita coisa. Então, até que enfim, o nosso queridíssimo Hugo, o produtor, criou, né, um canal, criou as suas redes aí para trazer um auxílio, para falar sobre isso que, cara, existem pouquíssimos cursos ou gente falando sobre isso. Então, já vou deixar aqui, busquem esse conteúdo nas redes do Hugo. O produtor tá em tudo, né? O produtor cara, porque é muito conteúdo. Assim como a gente fala no Novo Artista sobre novos artistas, cara, essa parte tem uma carência e o Hugo é o cara que é o cara mais recomendado para falar sobre isso e tá gerando muito conteúdo legal. E tu vai ver que é muita coisa, só as dicas que tu falou hoje, cara, sacadinhas pequenas, claro, que não custam dinheiro, que é atitude. Que custaram pra ele, mas não custam. Exato, que assim, que amanhã tu pode aplicar. Então procura todas as redes do Hugo lá, que vai fazer diferença na tua carreira. Vai no Insta, vai no Face, vai no YouTube, vamos deixar aqui na descrição do vídeo os links dele. Se não tiver, que não encontrar aqui, mas eu quero outro, procura o produtor Hugo Zuccarelli, procura lá, que vale muito a pena. Isso aí, eu acabei, o fato de eu estar na estrada e ter tido a oportunidade de estar em grandes palcos, né, em grandes festivais e tudo mais, é exatamente isso. Eu já errei bastante, já acertei bastante coisa e tudo mais, e daí quero passar isso para as pessoas, né, mostrar, assim como vocês, compartilhar esse conhecimento para que a gente transforme o mercado, né, para que você, banda, você, projeto, um artista, você consiga fazer com que outras pessoas do seu meio também se profissionalizem e ganhem dinheiro e você vai gerar emprego. O artista ele tem esse poder, né? Ele gera emprego para as pessoas, produtores técnicos, produtores, ele gera emprego para o setor de vestuário, ele gera emprego para alimentação, transporte, o carinha que está vendendo um cachorro quente ali na frente do show dele. Né? Então, assim, ele tem esse poder muito grande e é isso que eu faço. Eu pego todo esse conhecimento, toda essa experiência e coloco de uma forma didática, legal e fácil para que o cara consiga entender, falar assim, então, realmente, eu posso ser um produtor e eu posso viver a minha vida e ganhar dinheiro e resolver situações e ajudar o meu amigo ou o projeto que eu estou trabalhando, enfim, por conta desse conhecimento que eu tenho. Né? Então, e isso começa sempre de base. Eu comecei com banda de amigos, é o que eu falei, né? No caso, meus amigos já eram, no caso, o Bruninho e o Davi, né? Então, assim, a primeira experiência que eu já tive já era isso, porque a gente já estava nesse cenário.
mas eles estavam pequenos. Hoje eles são grandes, mas eles eram pequenos. Que tinham shows como muita gente, muita da audiência daqui tem shows em botecos e coisas. E a gente fazia as coisas acontecerem em prol deles. E a carreira deles cresceram porque a gente fazia isso. Eu pude ajudar a crescer a carreira do Super Combo e eu pude, hoje em dia, no Jetlag, é muito visível que a produção que eles têm no show deles, eles conseguem crescer de acordo com a produção. Hoje a gente tem outros produtores, outras pessoas, membros da equipe que fortalecem. A gente tem um produtor pilão, que é um produtor técnico inacreditável, né? A gente já quase tem um mundo ideal, ainda não, mas né, a gente Legal, consegue ter esse resultado. Só reforçando a galera que é artista, cara, por mais que tu não queira ser um produtor, passa lá nas redes do Hugo, acompanha, porque é o que a gente falou, o artista tem que entender de todas as áreas. E isso vai te ajudar na hora de tu escolher os teus profissionais. Então, acompanha o conteúdo que pra ti que é artista, pra ti que é produtor musical, ou quer ser road, ou quer ser produtor artístico, ou quer ser produtor de estrada. Não interessa. Se tu tá dentro do mercado da música, esse conhecimento é fundamental. Ou quer entrar no mercado da música, quer entrar preparado. Esclarecendo todo o funcionamento do business de shows e eventos. Além do... Conhecimento não cuba espaço. Entendeu? Consome. Além do teu conteúdo lá no canal, tem algum material que o pessoal possa baixar, ter arquivado esse conteúdo? Tá rolando, eu liberei agora o e-book, né? O livro, Legal. Né? Pra você, como você ser um produtor de estrada, né? E tem todos os passos, é um e-book bem bacana, que o cara consegue só de ler, né? Se a namorada do cara já leu, o próprio músico leu, o amigo do músico leu, ele já vai conseguir resolver a vida dele, porque ele vai entender as etapas, né? Legal. Eu tô falando das etapas desse livro, quais são as etapas que você vai enfrentar ali, e tá bem legal, vale a pena o cara dar uma lida. Perfeito. Animal. Hugo, muitíssimo obrigado pela tua presença, pela disponibilidade. A gente sabe que tu tá sempre na estrada, tá sempre rodando e é difícil achar um tempo, então obrigado pelo carinho. A gente sabe que a gente já tá há bastante tempo junto, já trabalhou uma série de projetos juntos e é sempre um prazer poder trazer pessoas competentes, pessoas que a gente confia e poder apresentar para todos os artistas, os que nos seguem e os que ainda vão nos seguir, que vão chegar até aqui. Então, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo carinho e cuidado que tu teve. E se deixasse, a gente ficava 4 dias falando, porque é muito assunto. Se deixasse, a gente morava junto de novo. É que a gente não é casado, a gente morava junto de novo. Cara, eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra estar aqui, vocês estão fazendo um trabalho incrível. A galera que acompanha tem feito um trabalho incrível, eu tenho visto bastante pessoas também, né? E a galera tem falado comigo, eu tenho respondido. Isso está sendo muito legal, todo esse processo que vocês estão fazendo. E é uma honra poder participar, né? E também poder contribuir um pouco pra gente transformar esse mercado aí. É do caramba. Cara, e parabéns por tu estar fazendo isso. Antes de a gente começar a gravar, tu estava falando como é difícil. Exato. Né? E a gente já tá há 2 anos produzindo conteúdo no momento que a gente tá gravando esse vídeo, e a gente sabe como dá trabalho, saca? E tudo isso, cara, na maior boa vontade de poder passar toda essa experiência que a gente viveu. Então também parabéns por estar fazendo tudo isso, cara. Não é pra qualquer um. Não é pra animal. Não é mesmo? E, galera, muito obrigado por assistir esse tempão aí de conversa, de bate-papo. Deixa nos comentários também quais profissionais do mercado, quais áreas vocês gostariam que a gente trouxesse pessoas aqui para conversar. Seja um filmmaker, a galera que faz clipe, DVD, ou um road, ou um técnico de som. Pensem aí quais são as dúvidas de vocês nas áreas aí do mercado musical, que a gente vai trazer profissionais de alto nível, assim como o Hugo, pra gente bater esse papo informal, descontraído, beleza? Perfeito. Sempre no final, a gente te dá a oportunidade de tu fazer a pergunta que tu quiser para quem tá assistindo. Tu pode perguntar sobre o conteúdo, tu pode perguntar sobre curiosidade que tu tem em relação a eles, o que eles querem saber de ti, enfim, tô te ganhando um tempo aqui. Tu pode perguntar o que tu quiser para todo mundo que tá assistindo o Musicalmente agora. Legal. Bom, eu queria perguntar para você que é artista ou produtor, ou iniciante, ou aspirante a produtor, qual que é a maior dificuldade para que você chegue aos grandes palcos, referente à produção? Qual que é essa maior dificuldade? Escreve aí, fala comigo, que eu vou te responder. Então eu te espero, te vejo do outro lado. Somos teu fã. Valeu, Valeu, Gô. Obrigado, Obrigado, cara. Valeu, o Correria. Até o próximo.